Pô, Kleber, eu tô com um filhote aqui, eu queria saber qual que é a idade certa pra treinar, porque uns falam que é com 5 meses, que não adianta treinar antes, que agora parece que é só adulto que treina. Qual que é a idade certa aí? Beleza, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy. Cara, qual que é a idade certa? A idade certa é ontem, né? Deveria ter começado já. Vou te explicar nesse vídeo por que é importante treinar e quais são as diferenças entre treinar um cachorro adulto e treinar um cachorro filhote. Vou deixar mais claro para você tomar tua decisão. Você vai escolher um adestramento a domicílio aí, positivo, pelo amor de Deus, né? Já que tá aqui no canal. Né? Já falei em positivo, não esqueça do joinha, né? Que é positivo. Se puder também se inscrever e ativar as notificações. Te ajudar a tomar a decisão de escolher entre adestramento presencial ou melhor tutor do mundo, né, meu amigo, minha amiga, que temos oportunidade aí até 31 de janeiro de 2023, beleza? Então vamos lá, cara. Filhote. Tá com filhote? Começa imediatamente. Não deixa pra depois. Teu cachorro tá aprendendo coisa todo dia. Isso é meio óbvio de falar e é meio clichêzão, mas é a pura realidade. O cachorro aprende coisa todos os dias. Qual que é a questão do filhote? Cara, a questão de filhote é que tudo na vida do filhote, quanto mais novinho, né? Quanto mais perto do dia 1, tá? Mais urgentes são as demandas. São as coisas que ele sente, as soluções que ele precisa encontrar. Tá com dor? Cara, tem que resolver agora. Quer mijar? Tem que resolver agora, no meio da brincadeira. Quer cagar? Tem que resolver agora, no meio da brincadeira de mordida com você. Né? Tudo na vida do filhote é muito urgente. E aí, como essa métrica aqui tá, uma escala gradual. Quanto mais perto do dia 0, mais urgente. E aí, o filhote aprende coisas muito rápido. Né? Quando ele chega para você com 60 dias, as coisas na cabeça do cachorro, elas entram muito rápido, porque ele tem essa urgência de aprender, de entender qual é o comportamento que ele tem que mostrar para resolver aquele problema. Como tudo é muito urgente, a gente está falando de questões emocionais, tá? O estresse é muito, a vontade é muito, os cheiros são muito irresistíveis, os barulhos são muito assustadores. Não tem tipo um barulho. O filhote ele não tem tipo. Ah, um barulho, do que será que se trata? Gostaria muito de poder investigar. Não tem isso, ele não vai usar. É um barulho, mas não sinto o cheiro, deve ser distante, hein? Então, ele não faz isso, tá? O filhote não tem essa questão de ficar ponderando as coisas. E aí, conforme ele vai envelhecendo, vamos chamar assim, conforme vai fazendo meses de vida, ele vai se tornando mais capaz de ponderar diante de coisas que ele já conhece ou de coisas que ele não conhece. E aí vai depender de como você está conduzindo esse processo de educação dele aí, tá? Sim, você tem que resolver as demandas urgentes, mas você também tem que mostrar para ele Que amigo, eu vou te dar um negócio. Você pode pelo menos sentar a bunda no chão? conforme o tempo vai passando. Amigo, eu vou te dar um negócio, mas você pode pelo menos ir pra caminha e aguardar lá enquanto eu preparo aqui? Conforme o tempo vai passando. Amigo, vai pra caminha automaticamente, sem eu te falar nada, que se você não for pra caminha automaticamente, sem falar nada, Isso é um treino, tá? Isso é uma forma de treino. você não vai ganhar nada, basicamente. Então, tanto o aprendizado do cachorro é gradual, quanto as urgências dele vão diminuindo gradualmente. E é por isso que o ideal é sempre você estar preparado antes de ter o cachorro. Saber quais são essas demandas urgentes, saber como lidar com essas demandas urgentes. E saber é cognitivo, mas a prática também envolve o afetivo, a parte emocional. Você vai ter que sentir aquele estresse da urgência que o teu cachorro está demonstrando, para aí então você colocar um treino em prática que você aprendeu no melhor tutor do mundo e entender que não é porque você viu que automaticamente vai se replicar. Foi só você que viu a aula, o cachorro não viu, tá? E ele ainda não sabe que ele vai aprender a lidar com isso da forma como você está propondo. Então você vai ter que... Ah, entendi. Pô, agora eu peguei aqui que o Kleber falou, quando enrola a camisetinha na mão, tem isso assim, assim, assado. Ah, tá, Então é um processo também cognitivo e afetivo para você. O ideal é sempre que você comece a se preparar antes de ter o cachorro. Mas se você não se preparou antes, tá tudo bem. Você vai agora e assiste, maratona as aulas lá que você vai entender. Na mentoria, inclusive, eu vou te falar, ó, prioriza isso aqui, manda pau nessas aulas e começa a aplicar. E aí o fato do cachorro ter essas urgências, né, e uma capacidade de autocontrole, portanto, bastante limitada, o treino tem que ser muito adaptado para aquilo que o cachorro consegue fazer. Então eu citei 2 vídeos atrás aqui a questão do lúdico. O lúdico tem um papel muito importante em mostrar para esse cachorro que ele tem novas alternativas de comportamento e mais ainda, o lúdico tem um papel muito importante de mostrar para esse cachorro que ele pode sim tentar tudo sozinho do jeito que ele bem entende, do jeito que dá na telha e que sim vai ser mais desafiador, ou ele pode tentar fazer a coisa cooperando com o ser humano. E aí tem uma mágica linda, cara. O cachorro começa a desenvolver um negócio chamado tolerância. O filhote, né? Começa a desenvolver um negócio chamado tolerância. Sabe? Ele começa a entender que ele pode esperar mais do que 2 segundos para ter a demanda dele atendida. Então o treino com o filhote, além de ser mais desafiador no sentido de que a capacidade de autocontrole é muito limitada, também envolve a prerrogativa de colocar o lúdico para funcionar em casa. Ponto. Não colocou, já vai falhar miseravelmente ou vai sofrer mais do que o necessário para ter um filhote educado. Mas além disso, o treino com o filhote é importante que ele tenha dinamismo, porque o filhote você já deve ter tentado treinar vendo dica de internet, que eu te conheço, tá? Eu sei que você fica vendo o meu canal e os outros canais também,
você fica tentando pegar dica aqui e ali, e aí você não consegue resolver a tua vida porque você tá vivendo de dica, tá? Você não tem um passo a passo estruturado. Mas o ponto é, cara, o filhote, ele se cansa muito rapidamente das coisas, né? E assim como ele aprende muito rápido... Eu sento e meu pai e minha mãe me dá um petisco. Eu sento, meu pai e minha mãe me dá um cabo de guerra. Eu sento, meu pai e minha mãe, ele joga bolinha pra mim. Né? Assim como ele aprende muito rápido, ele também se cansa muito rápido dessa rotina. E o se cansar muito rápido está diretamente relacionado a esse aspecto que eu falei. A tolerância desse bicho filhote é muito baixa. Então, se ele sentou ali na tua frente e não teve o resultado esperado, e você só acha que você sabe o que é na cabeça dele, porque só pode ser um milhão de coisas. É como um bebê, né? Pode estar com dor, com gás, com vontade de mijar, com vontade de cagar, com sede, com frio, com calor, não sabe o que é. Então, ele sentou na tua frente, ele já espera que você tenha o poder de ler a mente dele e atenda a demanda imediatamente. Mas o ponto aqui que eu estava dizendo é, você precisa, exatamente por isso, porque são muitas coisas que o filhote demanda, você não tem como adivinhar o que ele está pensando, você, tutor, você, tutora, precisa ser capaz de colocar uma série de rotinas, de colocar uma série de rotinas de comportamento. Não é tudo senta, não é tudo deita, não é abriu a porta, sai, né? Não é tipo, olhou pra mim, ok. Não, cara, vamos trabalhar rotinas de comportamento sem ficar falando com esse filhote, fazendo ele usar a visão ao invés de audição. Isso é muito importante para um filhote, beleza? No Melhor Tutor do Mundo eu explico por quê. Eu vou te deixar com vontade de saber. Ok, e aí o adulto, né? Bom, vale lembrar, antes de falar do cachorro adulto no treinamento, que o filhote não é filhote até os 5 meses, depois nos 5 meses e um dia ele se torna um adulto. Não, ele vai passar, saiu dos 60 dias, né? Primeira infância, e depois ele vai para primeira infância, se a gente pode fazer o paralelo com a vida humana, depois ele vai atravessar esse limbo que é saída da infância, entrada na adolescência, depois disso ele atravessará propriamente dito, né? A fase da adolescência, literalmente a adolescência canina, tá? Depois ele vai sair dessa adolescência, entrar no limbo, que é tipo, tô saindo da adolescência, agora eu sou um adulto, mas ainda não é um adulto, né? E o cachorro, canis familiares, ele não fica um adulto propriamente falando, e o canis familiares não fica de fato adulto, ele fica um adolescente funcional, né? Uma terminologia que eu uso para descrever o que não é, cientificamente ele não fica adulto, tá? Mas eu uso adolescente funcional para descrever o que é a vida adulta de um canis familiares, que é o bicho que você tem na tua casa aí. Espero que você não tenha um lobo na tua casa, tá? Acho que não. Então, dito isso, cara, qual é a melhor idade para treinar? Filhote ou adulto? A idade que tá, exatamente porque cada fase de vida, como eu descrevi aqui, vai oferecer determinados desafios e determinadas possibilidades. Mas o ponto do adulto é que ele já tá tão viciado em determinados comportamentos, são sempre as mesmas coisas que ele faz, que se torna até previsível pro adestrador experiente. E eu acho, e devo confessar aqui para você que eu não consigo entender muito por que os tutores erram repetidas vezes. Porque o cachorro é muito previsível. Então, se você estudar o Melhor Tutor do Mundo, você vai ver, Cara, como que eu não vi isso antes? né? Porque o conhecimento, entender a parte teórica da coisa é que muda o teu comportamento. Você estava vendo ali aquilo acontecendo, você estava vendo a consequência daquele comportamento acontecendo, mas o conhecimento é o que te permite mudar. Então, sem conhecimento, você não consegue mudar a tua prática, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o cachorro adulto, ele é muito previsível, cara. Tipo, as coisas dele são muito repetidas, acontecem muito repetidamente. A comunicação dele acaba sendo muito mais clara. Às vezes é muito mais rápida, principalmente quando tá falando de um cachorro adulto reativo, né? Ele não perde muito tempo, ele é meio que um filhote, mas com urgência, né? Com uma demanda urgente de resolver o problema dele, que gera reatividade nele, mas de modo geral, o comportamento dele é muito passo a passo, assim, você consegue ver, pô, já levantou a orelha, já começou a se movimentar estranho, já tá com a respiração mais pesada, mais acelerada, ou não tão acelerada, mas aquela respiração mais, né? Uma respiração que você vê que tem um padrão emocional modificado ali, né? Que não é o normal desse cachorro. Então, o adulto, ele te traz muita clareza do que ele tá sentindo, do que ele tá pensando, do que tá acontecendo na cabeça dele, do que tá gerando aquele comportamento. E o filhote não, né? O filhote, ele cara, tipo, é tudo aqui, tudo mesmo, né? Tudo aqui agora, urgente, tudo ao mesmo tempo, aqui agora, aquele filme, né? Que tem aí, você está ligado? Tudo ao mesmo tempo, a todo lugar, a todo momento, negócio assim. Filhote é isso, né? Um monte de coisa acontecendo e tudo tem que ser resolvido. Então, é mais fácil treinar o adulto? De certa forma é, porque como ele já passou por um processo de autofiltragem dos comportamentos, né? Uma peneira de comportamentos, ele mesmo se autolimitou, foi limitado pelos tutores, o vídeo anterior aí, do limite do adestramento, vai te ajudar a entender isso, mas ele mesmo limitou as possibilidades de comportamento que ele pode mostrar ou foi limitado pelas possibilidades de vida que os tutores oferecem para ele. Então, em certa medida, é mais fácil treinar um cachorro adulto mesmo reativo. Por quê? Porque qualquer alternativa de comportamento que você coloca para ele já vira uma válvula de escape. Já é uma alternativa que ajuda ele a lidar com o estresse que ele vem atravessando diariamente, sistematicamente. Em certa medida, é mais fácil treinar um cachorro adulto. Porém, é mais difícil treinar o cachorro adulto exatamente porque ele aprendeu ao longo da vida dele inteira
que aquele comportamento que ele criou, que ele filtrou, que ele peneirou, foi funcional. Então quem é você agora aí, adestradora, me falando que aquele comportamento que eu sempre mostrei não serve mais? E você, pai e mãe aí, vocês humanos da casa, por que aquele comportamento que eu sempre mostrei pra você agora não serve mais? Então, sem experiência, sem entender as fases de vida, o que Vou botar um comportamento alternativo então e vai resolver, né, Kleber? Não, por quê? Porque sem atravessar as fases de vida, independente do momento de vida atual do teu cachorro, resgatar os aprendizados, primeiro, segundo, né? Tudo que eu falei das fases, se você não fizer isso, você vai sair falando que o treino positivo não funciona, porque intensificou o comportamento que o teu cachorro mostrava anteriormente. Então, vou te dar um exemplo. Meu cachorro late toda vez que ele sabe que ele vai ganhar comida. Ele já começa a latir e só para de latir quando eu dou. Agora eu tô falando pra ele sentar e olhar pra mim. Que bom, legal, já é bacana, né? Senta e olha e tal. Só que você precisa entender que aquele comportamento de latir desesperado para ter comida, ele foi consolidado ao longo de meses, quem sabe anos de vida. Então, para esse cachorro, esse comportamento é funcional. Aí você vem aqui, faz um senta e olha para mim, no dia que esse cachorro estiver mais estressado, ele vai resgatar o padrão de comportamento que ele sempre mostrou. E ele vai intensificar aquele comportamento que ele sempre mostrou, o de latir no caso. E aí ele vai parar de fazer o comportamento que você está tentando ensinar. Por quê? Porque você não resgatou as fases de vida com ele, trabalhando a tolerância como se ele fosse um filhote. Você só ensinou um novo comportamento, isso já é legal, parabéns, mas isso não é o suficiente. Então entenda, o problema não está no treino positivo, o problema está em achar que o treino positivo é dica. Uma coisa que você vê num vídeo aqui, ali e tal, e que vai resolver a tua vida. Não é assim que funciona. Eu vou te dar uma dica de coach agora, né? Por que o coach saiu mal falado? Porque virou dica, né? Coach, cara, eu adoro a metodologia. Porque virou dica. Olha, você tem um problema de relacionamento, você para e ouça a sua esposa, por exemplo. Olha, você tem um problema de gestão de tempo, você acorda às 5:30 da manhã. Virou dica, e não funciona, dica não funciona. Dica é pontual, vai ajudar uma pessoa aqui e ali, vai resolver por um tempo. Se não mudar a estrutura como um todo das coisas que estão gerando o problema, a parada não resolve. Dito isso, quem que é mais fácil treinar? Mais fácil treinar é o filhote, né? Levando em consideração todos esses pormenores. Porque o filhote, ele é mais fácil no sentido de que a gente sabe que ele tem uma limitação, ele é só um filhote, né? A gente sabe que ele tem uma capacidade, ele é só um filhote. Então é mais fácil que você se poupa de ter problemas no futuro. Se você treinar o adulto, é mais fácil tecnicamente falando, mas você vai ter atravessado 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos de dificuldade, e agora você, humano, vai ter que mudar. Isso é uma dificuldade maior. Mudar o humano é uma dificuldade muito maior do que mudar o cachorro. Isso eu afirmo categoricamente. Pode olhar agora para os teus comportamentos com o teu cachorro aí e tenta mudar qualquer coisa. E mais ainda, tenta sustentar essa mudança. Você vai ver que é muito difícil. Pegar um exemplo que, cara, pra mim é um parto. Fazer atividade física. 38 anos, amigo. Você acabou de descobrir a minha idade. Parece 37, né? Eu tô ligado. 38 anos sem fazer atividade física. Começar é um parto. Sustentar, então, meu Deus do céu. E isso é assim em determinadas áreas para cada pessoa, né? Mas o ponto você entendeu aqui, tá bom? Quanto mais tempo você atravessa com o seu cachorro fazendo as coisas que você faz, mais difícil fica você colocar novas rotinas em prática. Ao passo que o filhote, exatamente por ele ter essa demanda de aprender várias coisas e tudo mais, você acaba se capacitando a desempenhar um leque maior de comportamentos de comunicação com o seu cachorro. Então lá no futuro você vai ter muita amplitude de possibilidades de se comunicar com o teu cachorro. Tua vida vai ser muito mais fácil. Ela não começa fácil, mas ela vai se tornando fácil gradualmente. Ao invés de se tornar difícil gradualmente, no caso de... Deixa ele aí, quando ele for adulto a gente treina. Aí fica difícil pra você, humano. Bom, é isso que eu tinha pra te falar, espero ter esclarecido pra você. Link na descrição, no primeiro comentário fixado, pra aproveitar o melhor tutor do mundo com 12 meses de mentoria. Vai mudar uma série de coisas quando eu abrir turma. Vai ter lançamento, aquelas 3 videozinhos, né, Kleber? Bom, no meu caso não são 3 videozinhos, são 3, né, baita aula que eu dou online. Não sei quando vai ser, não sei se vai ter. Tô estudando um monte de coisa aí, vou fazer um monte de coisa diferente esse ano, ou não, também não sei. O fato é, o melhor tutor do mundo vai sofrer alterações na entrega de mentoria, que hoje são 12 meses por esse preço que está no link, e também, provavelmente, na precificação. Ou uma coisa ou outra, ou ambas, tá bom? E suporte, vai mudar um monte de coisa que eu realmente quero levar essa mensagem de que, cara, adestramento é uma parada séria, é feito fase a fase, é uma comunicação, é um processo de engrandecimento pessoal, é um processo que te traz muita troca, te traz orgulho, te traz satisfação, enfim, eu quero levar essa mensagem adiante aí para cada vez mais pessoas, porque nós temos uma urgência no Brasil que é de reduzir o número de abandonos, não é verdade? Então eu me vejo como muito responsável e competente para ajudar a reduzir o número de abandonos do país. Enfim, então tem uma série de coisas que vão mudar, aproveita a oportunidade que está diante dos seus olhos agora. No próximo vídeo eu vou te falar de uma ferramenta que eu explico dentro do Melhor Tutor do Mundo, que é a teoria das barras. Essa teoria das barras, conceito meu, eu que desenvolvi, vou te explicar como é que ele funciona, como é que ele pode te ajudar aí com o seu cachorro. O ideal sim seria que você já entrasse no
o melhor tutor do mundo para entender como aplicar a teoria das barras e não apenas o que é a teoria das barras. Que num vídeo de, sei lá quanto tempo vai ter, 20 minutos, fica bem difícil de explicar o todo e como aplicar, porque é teoria das barras, fase a fase da vida do cachorro. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.